Graça e paz, irmãos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 105. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. E a nossa reflexão nesta noite é que nós nunca nos esqueçamos das maravilhas de Deus, amém, irmãos? Não podemos esquecer das maravilhas que Deus faz, de tudo que Deus tem feito e tudo que Deus fará. Se nós tivermos em nossas vidas gratidão pelas bênçãos do Senhor, com certeza nossas vidas serão cada dia mais alegres, felizes, desfrutaremos da paz do Senhor, que excede todo entendimento. Então, observe a leitura desse salmo tão rico para nós nessa noite. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da tua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Quando eles eram um pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu rosto, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O dominador dos povos o pôs em liberdade, constituiu o senhor de sua casa e administrador de tudo que possuía, para como bem quisesse sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou o coração dos egípcios para que o odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Deus lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas, e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. A terra deles produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Deus falou, e vieram nuvens de moscas e piolhos em toda a terra do Egito. Por chuva deu-lhes granizo e fogo chamejante naquela terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais,
e quebrou as árvores de toda a terra deles. Ele falou e vieram gafanhotos e lagartas sem conta, que devoraram toda a vegetação do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte todos os primogênitos da terra deles, as primícias do seu vigor. Então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque lhe tinham infundido terror. Deus estendeu uma nuvem que lhes servisse de todo e um fogo para iluminar de noite. Pediram e Deus fez vir cordonizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotou águas, que correram como um rio pelo deserto, porque estava lembrado de sua santa palavra de Abraão, seu servo. Ele conduziu o seu povo com alegria e com júbilo os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do fruto do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhes observassem as leis. Amém. Vamos orar? Pai querido, Pai celeste, eu lhe sou grato pela tua palavra, que sempre nos instrui, nos desafia, que sempre nos corrige e sempre traz para nós o verdadeiro alento, a verdadeira direção. E nesta noite, ó Deus, que abrimos o teu livro de Salmos e lemos, ó Deus, o contar, ó Deus, de uma maneira sucinta de toda a história do teu povo, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza a compreender mais da tua vontade, mais do teu querer, mais da tua soberania, mais do teu poder. Que nossos corações estejam verdadeiramente voltados ao Senhor e desejosos de viver a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar as boas-vindas ao irmão Paulo e irmã Thalita, né? Estão membrando a nossa igreja, sejam muito bem-vindos. Ele conhece tua mãe, viu, Lincoln? Ele conhece tua mãe. Ele frequentou lá a PIB de Goiás lá. Conhece tua mãe lá. Queridos, o Salmo 105, de uma maneira bem sucinta, traz para nós a história do povo de Israel. História bonita, história que nos mostra como Deus esteve no controle, direcionando para o cumprimento da promessa que ele havia dado a Abraão. E mostra a fidelidade de Deus, a fidelidade para com o seu povo. Então o salmista expressa para nós a aliança que Deus fez com Abraão, sendo uma aliança perpétua. E mostra para nós que Deus conduziu a história do povo de Israel, porque é uma aliança que Deus fez com Abraão. Nos mostra também o cuidado que Deus teve com esse povo, a maneira como o Senhor conduziu a vida desse povo em meio ao deserto. Então, esse salmo é um desafio a mim e a você a confiar em Deus e aprendermos a proclamar as maravilhas que Deus fez e que Deus faz. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para enganar, mas o nosso Deus é Deus verdadeiro e Deus poderoso. Então, não sei se vocês viram, aquele que começou a ganhar a vida explorando a igreja, né, com uma série de vídeos que ele chamava de pastorzão, né? E agora ele fala que não está mais na igreja, que saiu da igreja e que não acredita mais em Deus, mas na hora de explorar a fé das pessoas e extorquir dinheiro das pessoas, era bom, né, falar de Deus, né? E é interessante isso, porque eu assisti a 2 podcasts dele falando, e eu vi quanta ingratidão. E o Salmo 105 nos fala de gratidão.
E ele começa dizendo sobre gratidão. Querido irmão e querida irmã, aí é o grande problema dessa teologia que é apresentada em muitos púlpitos. Essa teologia da prosperidade, essa teologia da confissão positiva, e que não faz o homem se dobrar a Deus. Eu vendo a pessoa falar, dizendo que esse cara que fazia essas charges e tal, ele falando, né, que Deus não faz ninguém feliz, Jesus não faz ninguém feliz. Gente, ele ficou milionário. Ele não precisa mais trabalhar. Ele abusou da igreja, da noiva do Senhor Jesus. Quando trouxeram ele aqui em Goiânia, a entrada do show dele era R$150. E um monte de crente foi. Para o cara se tornar isso. E quantos outros não estão fazendo isso? J.A., Priscila Alcântara. É importante que nós demos os nomes, que nós mostremos essas pessoas que estão enxovalhando o nome de Cristo Jesus. E é importante que os pastores, as igrejas, e que nós saibamos explicar essas coisas. A culpa disso é esse ensino errado, que coloca o homem como o centro da adoração, um homem como o centro das coisas e não coloca Deus. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e colocar Deus no centro da nossa vida. Deus precisa ocupar o trono da nossa vida. Eu espero que essas pessoas um dia se arrependam e voltem aos caminhos de Cristo Jesus. Espero mesmo, oro por eles. Mas não posso deixar de denunciar isso. Essas pessoas, infelizmente, já tiveram pessoas que passaram aqui na igreja que se tornaram assim, ficaram assim, infelizmente. Que fazem chacota do nome de Deus, fazem chacota das coisas de Cristo. Que não levam a sério a palavra de Deus. O Salmo 105, ele está dizendo, ele começa dizendo assim: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Falem das suas maravilhas. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença e lembrem-se das maravilhas que Ele fez. Querido irmão e querida irmã, a sua oração precisa ter gratidão. A sua devoção a Deus precisa ter gratidão. Se Deus tivesse abandonado a humanidade, como realmente algumas pessoas pensam, você acha que você teria um pouquinho de refrigério nesta vida? Não haveria. Não haveria. Você quer experimentar um pouquinho do que é o inferno? Vá fazer um trabalho na casa de prisão provisória de Goiânia. Vai lá um dia entrar naquele local. Pode ser tanto na ala feminina como na ala masculina. Vai lá e você vai ver o que é um inferno. O que é um local onde as pessoas se negam a crer em Deus. Ninguém fica bom. O ser humano não fica bom. Porque o ser humano não é bom. Em risco, nós viramos bicho. Em risco, nós agredimos as pessoas para nos defender. E é assim que é o ser humano. Por isso que o salmista fala: olha e vê as coisas que Deus faz. Olha e vê para a história da humanidade e vê que Deus chamou Abraão e Abraão começou a adorar um único Deus no meio de um povo que era politeísta, no meio de um povo que sacrificava filhos para deuses, no meio de um povo que não tinha moral, no meio de um povo que se entregava à promiscuidade.
É relato isso. Se você pega o que Nabucodonosor fez e o que o seu império fez, o que eram as suas festas, a destruição que era, a perversão que era. Ou como no caso do Egito, aonde o homem se avogava ser o Deus Faraó. O que acontece de extraordinário na história da humanidade é um Deus que chama um homem para que ele seja fiel e Deus acompanha esse homem. Amém? É isso que está dizendo aqui para nós. E o nosso grande problema na vida é que a gente passa por tribulação uma atrás da outra, não é verdade? Todo dia tem um negócio, né? O pneu do carro fura, acaba a bateria, acaba a gasolina, inventa um imposto novo que de repente você não sabe, que nem tinha que pagar, que nem existia o imposto, aí chega o imposto que você tem que pagar, e na hora que você vê, o imposto é um negócio exorbitante. E era isso que ia acontecer com a gente aí, se não tivesse brecado esse negócio do Pix aí que aconteceu. Mas Deus cuida do seu povo, amém, irmãos? Deus cuida do seu povo. E aqui que ele está dizendo isso, verso 6. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembrem-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, a aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Jacó, o qual confirmou a Jacó por decreto a Israel, por aliança perpétua. Então não se esqueça quem é Deus, de como Ele se revelou a esses homens, de como Ele chamou esses homens, de como esses homens começaram a andar com Deus, e de como esses homens viram Deus agindo sobre a história da humanidade. Charles Spurgeon fala que aquele que se esquece da gratidão perdeu a chave do coração de Deus. Quando você se esquece de agradecer dos benefícios, do cuidado de Deus, nós corremos o risco de matar a nossa fé, nós corremos o risco de deixar de viver na santa presença do nosso Deus. Não existe espiritualidade sem gratidão a Deus, irmãos. Não existe. Não existe. Aprenda a ver os benefícios de Deus. Aprenda a dar graças ao nome do Senhor. Aprenda a exaltar o nome do Senhor. Não esqueça que o nosso Deus, Ele é fiel. Amém, irmãos? Ele é fiel. Ele empenhou para 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Deus deu ou não deu? Eles conquistaram ou não conquistaram? Conquistaram. Mas o povo foi rebelde. O povo se desviou. Perderam a terra. Mas continuaram morando lá. Aí no ano de 1945, um brasileiro vai lá na ONU e estabelece então o Estado de Israel. Olha que coisa. Aqui ele falou 1000 gerações, não é? Deus é fiel ou não? Agora, Deus não é fiel àquilo que você quer que Ele seja fiel. Deus é fiel à palavra dEle, amém? Amém? Então seja fiel a Deus, pela palavra dEle. Por isso que eu não creio em teologia da prosperidade, não creio na teologia da confissão positiva. Porque a teologia da confissão positiva quer colocar que você, não sei porque, Deus colocou um sonho no seu coração, e agora Deus vai fazer esse sonho acontecer na sua vida. Não, não é assim não, irmão. Deus revelou o sonho dele e a promessa dele está na palavra de Deus, amém? O apóstolo Paulo fala para nós, em 2 Coríntios 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e apta para ensinar o homem a toda boa obra.
Então é a palavra de Deus, não é o sonho que você tem. Porque o meu coração e o seu coração é enganoso, sim ou não? Não é? Fala, quem aqui já não sonhou e está na beira da praia agora, tomando uma água de coco, não é verdade? E a gente falando, oh Deus, o Senhor colocou esse sonho no meu coração, mas Deus falou assim, não, meu filho, agora não é hora de você ir para esses lugares não, agora é carnaval, é perigoso, acontecer algum acidente na sua casa, fica na igreja louvando, adorando o Senhor, amém, irmãos? Amém? Foge das estradas, né? Não é isso? Não, mas Deus não fez, é o cara do pastorzão lá. Deus não fez isso, então agora... Uai, mas o compromisso de Deus não é com seu coração enganoso, não, meu filho. Se dobra diante de Deus e vem conhecer o que Deus realmente quer, o que Deus realmente prometeu. E aprende uma coisa: a promessa que Deus tem para mim e para você não depende de nós. Não depende. Porque Ele é fiel a Ele. Amém? Ele é fiel a Ele. Então, quando eu casei com a Soraya, eu ganhava 1/6 do que a Soraya ganhava. E ela falava assim para mim, não, fica tranquilo, a gente vai dar certo, vai dar tudo certo. Eu falei assim, você tem que pensar bem. Eu não tenho carro. Eu tinha um carro, eu chamava ele de porcaria. Aí eu falei assim, não fica pensando que eu vou... Eu já tenho geladeira que eu comprei lá no Pregão, lá em Campinas. Eu tenho um fogão que eu comprei também no Pregão, ali no final da T63, que tinha um pregão bom. Eu falei, você tem que pensar direito. Você tem tudo do bom e do melhor. Você vai para lá, nem máquina de lavar a gente tem. Daí minha irmã me deu uma máquina de lavar. Eu falei, você já se livrou, né? Aí Deus foi abençoando, foi trazendo as coisas. A gente casa, 3 meses, a Soraya perde o emprego. Fica 2 anos desempregada. Vai eu e ela. Um dia a gente chega em casa, cortaram a luz. Eu falei, Jesus. E ela... Aí nesse dia ela chorou. E eu também. Eu falei, Senhor, abre uma porta. Aí um amigo meu estava vendendo Barça, lá em Brasília. Ele falou, Carlos, no escritório da Barça está contratando. Eu falei, eu vou lá então. Aí fui vender Barça. Aí lá dentro do negócio de vender Barça, está contratando para vender plano de saúde. Vou vender plano de saúde. Vendia Barça, vendia plano de saúde. Aí passou um ano, a gente conseguiu equilibrar as contas e tal. Aí está contratando lá na TCO de madrugada. Ia para a TCO de madrugada, trabalhar de madrugada. E na obra do Senhor. Deus falou para mim assim, vai plantar a igreja. E nós na obra do Senhor. E Deus sustentando, amém? Eu cria na promessa de Deus. Não a promessa que eu sonhei. Mas qual a promessa que eu cria? Deus abençoa o casamento, irmãos. Amém? Então Deus quer que você seja e tenha um leito honrado e Ele vai abençoar. E Ele abençoa a família. Tem gente que fica, não tem dinheiro para casar. Eu não tinha dinheiro para casar. Eu não tinha dinheiro para sustentar a minha esposa. Mas a gente queria casar e Deus sustentou. Amém? Agora, eu não acredito nessas coisas que as pessoas estão dizendo por aí. Eu acredito na promessa e na palavra de Deus. Ele é fiel. A promessa dele é verdadeira. E Ele vai nos sustentando. E o texto vai dizendo isso aqui para mim e para você. O problema é quando chega no verso 16. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Você vai continuar sendo fiel a Deus? Quando o próprio Deus manda
a batalha, quando o próprio Deus manda a provação. Porque a teologia da confissão é o seguinte, 2025 vai ser o melhor ano das nossas vidas, ninguém vai passar dificuldade, ninguém vai ficar desempregado, ninguém vai ficar doente. Gente, isso é infantilidade. Isso é infantilidade, meu irmão. E se Deus falar, não, 2025 é o ano da peia. Eita, você está preparado? Você vai terminar o ano 2025 agradecendo o Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado pela peia. Olha o que ele fala. Olha o texto, olha a palavra. Não sou eu. Adiante deles enviou um homem, José. José foi vendido como escravo. Foi preso os pés, foi colocar na coleira de ferro, até cumprir a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Amém? Você vai ficar feliz e firme na promessa de Deus, porque você vai confiar na promessa de Deus. Você vai viver na promessa de Deus, você vai viver pela palavra do Senhor. Não, queridos. Quando os homens fazem planos, Deus ri. Quando os homens oram, Deus se compadece. Amém? Quando você quer fazer os seus planos, Deus ri. Mas quando você dobra os seus joelhos e você começa, Senhor, eu te agradeço pela vida e pelas coisas que o Senhor tem me dado, e eu me coloco a ser o teu servo, como José fez assim na vida dele. Como José fez assim na vida dele. Orou para Deus abençoar Potifar e Deus abençoou Potifar. Orou por aquela nação e Deus abençoou e prosperou aquela nação. Deus será fiel com você em todos os momentos da sua vida, mas a grande pergunta é, você vai confiar no Deus que dirige a história? Ou você vai querer continuar estando no controle da sua história, da sua vida? José decidiu confiar no Deus que comandava a história. Amém, irmãos? Olha, ele diz, tê-lo provado a palavra do Senhor, verso 19, o verso 20, o rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade, constituiu o senhor de sua casa e administrador de tudo que possuía, para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Olha que coisa incrível. Foi preso, foi humilhado, foi escorraçado, mas ele decidiu confiar no Deus que dirige a história. Amém? Levanta sua mão ao céu e diz assim, eu confio no Deus que dirige a história. E nele eu descanso. Amém, irmãos? Que essa seja a nossa verdade. Amém, irmãos? Amém? Ele dirige. Ele faz. Aí, o texto vai nos levando e conta que o povo do Egito, que foi abençoado por Deus, por causa de José, que confiava em Deus, o povo do Egito se voltou contra Deus e aí escravizou o povo de Israel. Mas Deus dirige a história, amém? Confia nisso. Deus dirige a história. Aí, Deus envia Moisés. Verso 26. Deus enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas. Amém?
Queridos, o nosso maior desafio é permanecer com a fé em Deus. Permanecer com a fé em Deus. Esse é o nosso maior desafio. O que o inimigo mais quer fazer, destruir a sua fé em Deus. E quando as questões ficam difíceis sobre nossas vidas, nós corremos um grande risco de perder a nossa fé e esmorecer. Mas lembremos de Jó nesses dias, que Jó, mesmo passando, sendo moído em sua vida, moído na sua estrutura, ele não deixou de confiar no Deus que dirige a história. Amém, irmãos? O diabo falou, não, ele é fiel porque você dá tudo a ele. E Deus disse, não, pode tirar tudo. O diabo foi lá e tirou tudo. Tirou fazenda, tirou casa, tirou os filhos. Aí ele chegou lá e Deus falou, está vendo? Ele é fiel, ele confia. Daí o diabo virou e falou assim, mas você não deixa eu colocar um furúnculo nele lá, uma unha encravada? Pode tocar então. Vamos ver se ele vai ficar firme, vamos ver se ele vai ficar fiel. E Jó cheio de úlceras. Os amigos, a mulher. Desiste, esquece esse Deus. E Jó, no final, ele diz, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. Glória a Deus. O que o inimigo mais quer é destruir a minha vida, minha fé e a sua fé em Deus. Não permita isso acontecer na sua vida. Amém, irmãos? Não permita. Confia no Senhor. Confia que Deus está dirigindo a história. E o único caminho que eu conheço para realmente confiar que Deus está dirigindo a história é a gratidão ao Senhor. A gratidão todos os dias ao Senhor. Uma oração que se derrama em gratidão a Deus. A nossa verdadeira redenção vem de confiar nesse Deus. A nossa verdadeira redenção vem de nós nos satisfazermos nele, no Senhor. E saber que o nosso Deus é fiel e Ele vai cumprir. Verso 37, então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Olha que coisa impressionante. Eles eram escravos. A gente vê aquelas grandes construções que foram feitas pelo povo de Israel. Não saiu nenhum inválido. E Deus estava com eles, porque Deus dirige a história. Deus dirige a história. Deus supre a história. E como eu disse, repito novamente, mais do que você declarar coisas, aprenda verdadeiramente a orar a Deus. E olha que coisa linda que é o final desse salmo. Deus estendeu uma nuvem que servisse de toldo, um fogo para iluminar a noite. Pediram e Deus fez vir cordonizes e os saciou com pão do céu. Amém, irmãos? Deus nos deu Cristo Jesus, o nosso pão da vida. Aleluia. Aleluia, irmãos. O nosso pão da vida, o pão que desceu do céu, Cristo Jesus, para saciar a nossa vida, a nossa alma. Ele nos deu, nos entregou e graciosamente recebemos a preciosa salvação. Recebemos o dom do Espírito Santo, que nos guia todos os dias,
que derrama, está disponível para te derramar paz no meio da tua tribulação, derramar alegria no meio da tua tristeza, derramar força e graça no meio do momento que você estiver esmorecendo. Ele te dará longanimidade. E tudo isso porque Ele quer te abençoar, para você ser bom, para você ser manso, para você ser humilde, para você ter temperança, para você ter domínio próprio, equilíbrio na sua vida e viver uma vida de fé, submissa àquele que governa toda a história e todo o universo, o nosso Deus, o nosso Deus. Vale a pena confiar em Deus, vale a pena confiar em Deus. Mas o Salmo 105 para mim é um salmo que nos faz lembrar de trazer sempre à memória os feitos maravilhosos de Deus em nossas vidas. Vamos fazer isso agora? Feche os teus olhos. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por você ter chegado até aqui hoje. Agradeça a Deus por toda a provisão que você tem recebido. Talvez, como eu, você já foi livre do vale da sombra da morte. Talvez, como eu, você já foi sustentado até mesmo pelos anjos que Deus mandou levar o alimento na sua casa. Talvez hoje você possa agradecer a Deus pela dádiva dos teus filhos, pelo milagre da vida. O que você tem para agradecer ao Senhor? Agradeça ao Senhor neste momento. E não esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Ele reina e governa sobre todo o universo. E você pode descansar e confiar na poderosa mão do nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Lembrar, ó Deus, dos primeiros dias dessa igreja e chegar aqui hoje, ó Deus, e saber o quantas bênçãos o Senhor fez, de como o Senhor abençoou de uma maneira extraordinária e poderosa, ó Deus, o povo que se congrega nesta igreja, Senhor. Quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por tantos livramentos, por tantas bênçãos, por tantos milagres, tantas pessoas que tiveram seus casamentos restaurados, sua vida transformada, por terem se encontrado com teu Filho, Jesus Cristo, aqui entre nós. Obrigado, porque nesta noite podemos abrir a tua santa palavra e olhar para ela e nos lembrarmos que o Senhor está no controle. O Senhor é o soberano das nações e nós podemos descansar na tua poderosa mão. Obrigado, Pai Celeste. Pai, se alguém entrou aqui temeroso com alguma coisa do seu amanhã, se alguém entrou aqui, ó Deus, trazendo alguma ansiedade no seu coração, que nesta hora teu Espírito Santo venha fortalecer nossas vidas, venha fortalecer nossos corações, a confiar como teu servo José confiou, e a vivermos, ó Deus, pela fé, como teu servo Abraão viveu, Senhor. E que nós nunca nos esqueçamos de nenhum dos teus benefícios, porque sabemos, ó Deus, que sempre na hora oportuna, na hora do Senhor, o Senhor se levanta, o Senhor traz a provisão, o Senhor realiza a obra, ó Pai. E cabe a nós simplesmente crer, Senhor. Por isso eu rogo, ó Deus, que o Senhor nos dê uma porção dobrada de fé para continuarmos crendo
e anunciando que o Senhor é o nosso Deus, Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal e abençoa cada família aqui representada e cada um do teu povo esparramado sobre a face da terra. Assim que nós oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.